Olá pessoal, me chamo Alexandre Oliveira e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Intensivão Enem. Na aula de hoje, aula 10, iremos falar sobre comunidades e populações, o termo da ecologia que mais cai no Enem, a qual também é bem abordado no segundo ano do ensino médio. Pessoal, comunidades e populações é um termo muito importante na ecologia, principalmente porque através desses estudos podemos, por exemplo, estudar as interações entre os indivíduos de uma mesma espécie ou ainda estudar as relações deles com diferentes organismos. Para isso, no entanto, é fundamental compreender alguns conceitos já estabelecidos na área. Então, eu peço que vocês voltem às aulas anteriores. Todas essas aulas são bases para que a gente chegue aqui nessa aula 10 compreendendo tudo certinho. Então, eu conto com vocês. Quando se fala em população, na ecologia, se entende que pode ser definida como um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área. Dessa forma, essa população vai ser definida por um dado período de tempo, correto? Esses indivíduos de uma população apresentam maior probabilidade de cruzamento entre si. Como exemplo de população, podemos aí citar os grupos de jacarés, encontrados no Pantanal. Todos os jacarés são da mesma espécie relacionando entre si e vivem numa determinada área, como mostra a imagem. O que já difere completamente de comunidade, Sendo assim, a comunidade pode ser definida como um grupo de diferentes populações que vivem entre si, em um mesmo local, em um determinado período de tempo. Então, pessoal, desta forma, a gente pode definir uma comunidade como uma relação ecológica. As relações ecológicas elas são definidas em interespecíficas e intraespecíficas. Interespecíficas seria interações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, o que a gente vê nas comunidades, por exemplo. Intraespecífica ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie, o que seria uma população. Então, todas essas relações, tanto interespecíficas quanto intraespecíficas, podem ser harmônicas ou desarmônicas. O que seria uma relação harmônica? Relação harmônica, a gente tem o conceito de sociedade-colônia. Lembra que a harmônica é porque é uma relação boa, uma relação saudável para os seres. Então, uma relação harmônica de sociedade seriam indivíduos da mesma espécie. Por que da mesma espécie? Porque é intraespecífica. Então, mesma espécie. Que cooperam entre si e estabelecem uma divisão de trabalho. Um exemplo bem clássico disso é as abelhas. Indivíduos da mesma espécie que cooperam entre si, estabelecem uma divisão de trabalho. E nessa relação ecológica não há uma união física entre os indivíduos. Também temos o conceito de colônia. O que seria colônia? Os indivíduos estão anatomicamente unidos, podendo ocorrer ou não divisão do trabalho, certo? Um exemplo bem claro disso são as caravelas portuguesas. São indivíduos que estão anatomicamente unidos. Diferente das abelhas que têm uma união de trabalho, a colônia é uma união física. E também temos as relações desarmônicas, como um exemplo, canibalismo, que é um indivíduo que mata e alimenta-se de outro da mesma espécie. Relações desarmônicas, obviamente, que vai trazer prejuízo, a um desses seres. No caso do canibalismo, um exemplo bem clássico é a fêmea, do louva-a-Deus, que alimenta-se do macho após a cópula. Outro exemplo bem clássico, você pode ver nos antigos galpões de avicultura, que uma galinha ela se alimenta de outras galinhas que estão debilitadas ou machucadas, que também é um exemplo de canibalismo. Outro exemplo de relação desarmônica intraespecífica, competição. O que seria essa competição intraespecífica? Indivíduos da mesma espécie que competem por recurso. Um exemplo bem clássico dessa competição são os leões que brigam por um território. Então você também está tendo uma relação intraespecífica, porque você só tem uma espécie ali, porém são indivíduos que estão brigando entre si, então são desarmônicos. E competição porque estão competindo por algo. E agora vamos para as relações ecológicas interespecíficas. Lembre que intraespecíficas a gente estava trabalhando com apenas uma espécie, não é? Então, interespecíficas são espécies aí diferentes. No caso de interespecíficas, temos relações harmônicas, como comensalismo, indivíduos de espécies diferentes, mas que interagem, e apenas uma delas é beneficiada, com a interação, mas sem causar o prejuízo ao outro. O que seria isso?
Um exemplo é a rêmora, né? Que se alimenta dos resíduos que fica na pele do tubarão. Ela se alimenta desses resíduos, mas ela não causa nenhum prejuízo ao tubarão. Então é uma relação benéfica, uma relação harmônica e interespecífica, já que a rêmora é uma espécie e o tubarão outra espécie. Então, pessoal, a relação ecológica interespecífica também apresenta o mutualismo, que é uma relação harmônica, que são indivíduos de espécies diferentes que interagem e ambos se beneficiam. O mutualismo ele pode ser tanto facultativo quanto obrigatório. O mutualismo obrigatório, se interrompida, pelo menos um dos envolvidos não vão sobreviver. Um exemplo bem claro é o líquen. O líquen, que são associados entre fungos e algas. Uma associação mutualística estabelecida entre o fungo e o micro-organismo que faz a fotossíntese. Então você tem aí uma relação mútua. Outro exemplo é o mutualismo facultativo. No mutualismo facultativo há uma relação que os participantes beneficiam-se, porém podem viver de modo independente também. Nessa interação ecológica, o caranguejo eremita ele transporta a anêmora do mar, o que confere benefícios para ambos. O caranguejo consegue proteção, já as anêmoras elas conseguem uma maior área para busca de alimento, já que o caranguejo estará transportando ela, né? Também temos aí relações ecológicas interespecíficas e desarmônicas. Seriam desarmônicas que causam prejuízo para uma ou mais espécies. Então, temos aí o amensalismo, que é um organismo que libera compostos que impedem ou inibem o desenvolvimento de um organismo de outra espécie. No caso do amensalismo, temos um exemplo mais popular, que é o antibiótico da penicilina em sua relação com as bactérias, né? Você vê que aqui, essa bolinha mais escura é a penicilina, o antibiótico, e esse estriamento feito aqui na placa de Petri é a bactéria. Então você vê que a bactéria não consegue chegar na penicilina, né? A penicilina ela inibe a bactéria. Então essa relação da penicilina com as bactérias é uma relação desarmônica, né? Ela não deixa a bactéria se desenvolver próxima a ela. No caso de parasitismo, que também é uma relação desarmônica interespecífica, temos um organismo parasita que retira de outro, no caso o hospedeiro, os nutrientes necessários para sua sobrevivência. Um exemplo muito claro é o piolho vivendo no homem ou o carrapato nos bovinos. Ainda nas relações desarmônicas, temos o predatismo. No predatismo, um organismo mata e se alimenta do outro de outra espécie. Assim como a gente tinha nas relações intraespecíficas o caso de canibalismo, que é uma espécie se alimentando dela mesma, no interespecífico temos o caso de predatismo, que é um organismo se alimentando de outra espécie. Por exemplo, um camaleão se alimentando aqui de um grilo. Outra relação ecológica interespecífica desarmônica seria a competição. No caso da competição, indivíduos de espécies diferentes brigam por recurso como alimento e espaço. Por exemplo, como eu destaquei na imagem, um roedor brigando pelo alimento juntamente a aves. Então você tem aí duas espécies diferentes brigando pelo mesmo alimento. Então, pessoal, agora vocês têm essa noção do que é uma relação interespecífica, desarmônica e harmônica, uma relação intraespecífica, desarmônica e harmônica, a gente pode começar a responder algumas questõezinhas que são bem cobradas no Enem, nos vestibulares, correto? Para vocês terem uma noção de como isso cai nas provas e como a gente pode aprender também resolvendo essas questões, né? Temos uma questão bem legal de relações ecológicas. Então, aí, cupins são excepcionais devoradores de madeira e tornam-se pragas em meio urbano, ameaçando obras sacras, prédios históricos, etc. Entretanto, eles não conseguiriam esse poder destrutivo sem a presença de protozoários em seus intestinos, capazes de digerir a celulose. Essa relação em ecologia é um exemplo de... peço para que vocês pausem aqui, tentem resolver essas questões. Assim que vocês terminarem de responder essas questões, volta no play e termina de ver a resposta comigo para ver se vocês acertou, correto? Então vamos lá. Porque o que ele fala aqui? Nosso principal sujeito, os cupins, correto? Os cupins são excepcionais devoradores de madeira.
prédios históricos, etc. Entretanto, eles não conseguiriam esse poder destrutivo sem a presença de protozoários, beleza? Em seus intestinos, capazes de digerir a celulose. Essa relação ecológica é um exemplo de... Pessoal, percebe aqui que os cupins, eles querem saber a interação dos cupins com os protozoários que estão em seus intestinos. Então aqui, o que a questão fez é porque eles começou falando da interação dos cupins com o meio urbano, e essa interação dos cupins com o meio urbano seria uma relação aí de parasitismo, né? Porque então eles acabam se beneficiando de um ser, de um objeto, para se alimentar, mas não é essa interação que a pergunta nos pede. Não é uma interação entre os cupins com o meio urbano, e sim os cupins com os protozoários. E a relação dos cupins com os protozoários é uma relação de mutualismo. Por quê? Porque assim como os cupins precisam dos protozoários, os protozoários precisam dos cupins. Então aí você tem uma relação mútua. O cupim ajuda o protozoário ajuda o cupim. Mutualismo. Se a questão estivesse pedindo apenas a relação dos cupins com o meio urbano, aí sim, parasitismo, já que eles atacam as obras para se alimentar. Correto? Então aqui é uma questão, além de uma questão de ecologia, uma questão de interpretação de texto. Então, pessoal, questão 2. E assim, chegamos ao que se pede na questão. Com relação às interações observadas entre os organismos citados acima, preencha as lacunas a seguir. Ok, então vamos lá. Qual desses itens temos um caso de amensalismo? Beleza. Pessoal, o que é amensalismo? Já sabemos aí, né, que o amensalismo é um tipo de interação desarmônica, correto? Amensalismo, já sabemos também que é uma relação interespecífica. Interespecífica que é uma relação que há mais de uma espécie, né? Então aqui temos pelo menos duas espécies envolvidas. Plantas que produzem substâncias que inibem. Então, pessoal, sempre fiquem atentos a essas palavrinhas-chave. Assim, vocês nunca vão errar esse tipo de questão em ecologia. Plantas que produzem substâncias que inibem a germinação de semente de outra espécie. Então, temos duas espécies, né? Temos as sementes de outra espécie e plantas. Então, aqui temos uma espécie de planta, aqui temos a segunda espécie de planta. E essa primeira espécie de planta, ela está inibindo a germinação da segunda, correto? Duas espécies, caso de inibição, amensalismo. Então, o item aqui seria o item 3. Nessa segunda agora, hein? Qual desses itens ilustra a competição intraespecífica? Então, aqui ele já deu o que é. É a nossa competição intraespecífica. Se é intraespecífica, é apenas uma espécie, beleza? E se é competição, agora a gente já pode procurar as palavrinhas-chave de competição, né? No caso, o que seria um exemplo de competição intraespecífica, só uma espécie? Tartarugas que disputam alimentos de frutos de uma mesma espécie. Então aqui temos a mesma espécie e uma palavrinha-chave já de competição. Disputa. Disputa por alimento. Isso aqui é competição. Se é apenas uma espécie envolvida, é uma competição intraespecífica. 2. Agora a última, o item que exemplifica o predatismo. Beleza. Predatismo, a gente já sabe que é duas espécies, né? Porque se está predando, é porque está predando outra espécie. Se estivesse comendo da mesma espécie, seria canibalismo. Exemplo de predatismo, se é outra espécie, então é interespecífica. Então aqui temos duas espécies envolvidas, pelo menos. Então vamos lá. Interação desarmônica interespecífica. Cobras que se alimentam de ovos de tartaruga. Então aqui você já tem palavra-chave. Predatismo, alimentação. Ele já está se alimentando de algum outro ser. Então, cobras que se alimentam de ovos de tartaruga. Caso de predatismo. Então se liguem sempre a essas palavras-chave. Sempre nas questões de ecologia, atentem às palavras-chave e, primeiramente, veja se você está trabalhando com uma relação interespecífica e interespecífica. Assim fica muito mais fácil de resolver as questões. Muito bem. Pessoal, por essa videoaula é isso. Espero que o conteúdo esteja ficado claro. Qualquer dúvida sobre a aula, estou à disposição nas plataformas de sempre, tanto no Discord quanto no grupo de WhatsApp do curso Formei. Estarei disponibilizando juntamente a esse vídeo os materiais de apoio no grupo, correto? Obrigado a todos por ficarem até aqui.
Deixem seu joinha, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscrevam no canal. Até a próxima, formandos!